Em 1994, Enéas protagonizou uma das entrevistas mais emblemáticas do programa Roda Viva. E hoje, mais de 30 anos depois, eu trouxe os melhores momentos para você conferir. Eu fui o primeiro presidente do partido político que teve coragem de pedir a sua excelência o presidente Paulo que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a quem estava lançando a nação. A quem estava lançando. O senhor votou nele no segundo? Não, não anulei o voto, por favor. Não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em um deles? Por que eu tenho que dizer... branco? Não, em branco eu sei que há processo de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém pode. Eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que eu acredito naquilo. Agora, também tem a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso partido. Aqui, voltando para o senhor. O Prona defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos, em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço. Por exemplo, se o senhor disser, o senhor tem um minuto, eu falo um minuto. Se o senhor disser, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação O civilizada. regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo? Não. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei, que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do povo. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isso é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com quem a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as três figuras máquinas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, uma dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza que falo sempre. Então repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que possa dizer. Essas teses são claras, eu estou repetindo como você fez. Quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos. Quer dizer, eu queria entender Jurídicos. que mecanismos são esses. Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive na TV Bandeirantes, conversei com o senhor presidente, ela me disse exatamente o que estou dizendo aqui, eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana, com a clareza do líquor de quem não tem meningite, mesma coisa sempre. Veja, senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu digo por que estará afinado? Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo um minuto no horário eleitoral gratuito, eu chego a ser eleito. Imagine o senhor, apenas com exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas, fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões máquinas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema no Brasil. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma falta como de os meios... respeito. Exatamente. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Só que ameaça de eu queria cassação entender das qual é o... pessoas que não se enquadrarem ao modelo... Eu queria entender se é um processo de negociação, de Negociação. discussão com a sociedade, se seria intervenção... Pois não, assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação me convidou para conversar, e só fui porque eu fui convidado. Jamais impus minha presença em lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício. Claro, calcado na lei. Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo porque quero crer no outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero Nós temos mais uma pergunta dos jornalistas, que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Costa, da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível, fala aqui, Pois não. é impossível, senhor, que fez a pergunta, obrigado, senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com
me lembro do senhor Osiris, o senhor secretário, mas aí, não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese, jamais aceitarei como modelo que está, jamais, já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília, não quero ser profissional de política, não gosto disso, eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é esse? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais do país, legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento histórico, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, qualquer unidade da federação. A pergunta vai do Jornal Augusto Xavier. Pois não, Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. mais duro. Desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lembro no noticiário que várias reportagens sobre o senhor. Posso Também, pode. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que eu sou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que de hoje? Quer dizer, anteriormente eu passava uma impressão mais simpática, e agora está uma coisa mais dura, falando mais. Posso responder? Pode. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja, senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora, isso é da minha personalidade. Eu não soube de minhas palavras, eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos os jornalistas também, não conseguiam entender o que eu disse. E achavam engraçada a frase que dava do Menezes. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente no cargo. Surpreendi todos, eu não fui candidato a nada. Eu não quero, não preciso disso, sou médico, sou professor de cardiologia, tenho que viver. Enfim, tudo mais. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em quem? A quem estava lançando a O senhor votou nele no segundo Não, não anulei meu voto, por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em um deles? Por que eu tenho que dizer... Não, em branco eu sei que há processo de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que eu acredito naquilo. Aparentemente, o senhor acredita só de A, B, C.